O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta, delente vostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste sábado, dentro do tempo da Quaresma, nós vamos caminhando com o nosso grande retiro espiritual que a Igreja nos propõe todos os anos. Todo o período da Quaresma é um grande retiro, um grande momento para nós aprofundarmos na oração, na meditação, na contemplação das coisas de Deus, também intensificarmos a nossa vida de jejum, de penitência, corrigindo as nossas próprias falhas e limitações e também exercendo a caridade, corrigindo o nosso egoísmo, ajudando o próximo. Essas são as grandes virtudes do tempo da Quaresma. Nós passamos os 40 dias falando sobre a oração, o jejum e a caridade. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma exigência bastante dura e difícil. Eu acredito que seja uma das palavras mais duras do Evangelho, no sentido de exigência para conosco. E se nós não tivermos uma vida espiritual, se nós não tivermos um olhar espiritual para as realidades, é impossível viver isto. E nós chegaríamos até mesmo a chamar Jesus de louco. Amar os inimigos, rezar pelos que nos perseguem. Este Evangelho foi de uns dias atrás, já celebramos e meditamos sobre este Evangelho, mas voltou hoje mais uma vez. Talvez se Jesus tivesse dito para nós assim, né? Não faça mal para quem vos persegue. Isso até que humanamente teria um pouco de sentido. Nós instintivamente sabemos que fazer o mal ao outro é uma coisa ruim. Fazer o mal ao outro não é uma coisa boa. Até mesmo quem não tem fé entende que o mal feito ao outro não é uma coisa boa. Então, se Jesus tivesse dito, não faça mal a quem vos persegue, para nós seria tranquilo. Tá bom, Jesus, eu nunca mais vejo essa pessoa, me afasto, sumo e acabou. Mas Jesus pede mais do que isso. Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. E às vezes nós pensamos, né? Já está difícil amar os de casa, já é tão difícil amar quem é próximo a nós, já é tão difícil amar quem nós queremos bem, né? É difícil amar. E amar tem que ser difícil. Se estiver muito fácil, não é amor ainda. Talvez seja uma bem-querência, alguma coisa desse tipo, mas amor, ele comporta a ideia do sofrimento. Amor comporta a ideia do sofrimento. Se eu não estou disposto a sofrer por uma coisa ou por uma pessoa, eu ainda não a amo. Eu gosto, mas não amo, né? Eu gosto, mas não amo. Imagina se alguém dissesse para você assim: pense numa comida que você mais gosta. Aí a pessoa dissesse: olha, eu vou te dar um prato dessa comida que você mais gosta. Você gosta muito dessa? Ah, eu amo essa comida. Ah, tá bom. Ama essa comida. Ótimo, tá aqui o prato dessa comida. Você só vai correndo até São Paulo e volta
quando você voltar o prato é seu, você pode comer à vontade. Acho que eu já não amo tanto assim, né? Correndo até São Paulo e voltar por causa de um prato de comida? Imagina, ridículo uma ideia dessas, né? Eu não estou disposto a sofrer isso por causa de um prato de comida. Não tem lógica. Então você gosta. Agora pergunta para uma mãe: seu filho está na UTI nas últimas. Se você for a São Paulo e voltar, o seu filho estará curado, restabelecido. Antes de você terminar de falar, a mãe já está correndo, já está chegando na Ayrton Senna. Não tenha a menor dúvida. Isso é amor. O amor comporta aquilo que eu estou disposto a sofrer para alcançar aquilo. Quanto eu estou disposto a sofrer? Perguntar para uma mãe se ela acha difícil demais passar a noite acordada cuidando de um filho doente. Chega a ser até uma pergunta que não se deve fazer, porque é óbvia a resposta. É claro que a mãe não está preocupada com isso. Então Jesus pede que nós amemos os nossos inimigos. Não é simplesmente deixa para lá, faz de conta que você nunca conheceu essa pessoa. No evangelho de ontem, Jesus dava uma repaginada, usando uma linguagem mais moderna, uma repaginada no mandamento de não matar. Vocês ouviram que não deve matar, mas eu digo, se você odiar o seu irmão, você já o matou. O amor também, Jesus hoje dá esse algo a mais. Amar só os que vos amam é pouco ainda para quem é cristão. Vocês devem amar os inimigos. Amar os inimigos. Aquele que vos fez mal. E como eu dizia no começo da homilia, se nós não tivermos um olhar espiritual sobre as realidades, nós não vivemos esse mandamento. Se nós não tivermos um olhar de que a nossa vida não é meramente humana e natural, porque humanamente, naturalmente falando, se uma pessoa me prejudicou, o mínimo que eu vou fazer é me afastar dessa pessoa. O mínimo. Nunca mais eu quero saber, né? Eu dizia ontem na homilia, né? Tem gente que diz assim, eu nunca matei ninguém. Biologicamente falando, nunca tirou a vida. Mas se alguém prejudica, a primeira coisa que diz, fulano está morto para mim. Não é assim que a gente fala? Fulano está morto para mim, ou seja, não quero mais saber. E Jesus hoje, na continuidade do que disse ontem, disse, não pode. Nós não podemos fazer assim. Os pagãos, que são os pagãos, amam aqueles que estão próximos. Nós precisamos ainda fazer um algo a mais. Nós não ficamos no que é meramente humano, no que é meramente natural. Nós vivemos da graça sobrenatural. A graça de amar os inimigos, a graça de rezar por quem nos persegue é uma graça sobrenatural. Quando nós, seres humanos, entendemos que em nós existe algo sobrenatural, que é a graça de Deus que nós recebemos pelo batismo. Essa graça agindo em nós, nos faz imitar as ações de Jesus. Ser cristão é justamente isso, ser outro Cristo. São Paulo vai dizer, tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. E aí nós nos lembramos o que Jesus fez. Nos amou quando éramos inimigos. Por isso ele pede para amar os inimigos, porque nós fomos inimigos por causa do pecado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então perdoar os inimigos é imitar as virtudes do próprio Cristo e fazer aquilo que Ele mesmo fez conosco. Jesus nos amou quando éramos inimigos. Nós muitas vezes nos tornamos inimigos de nós mesmos. Nós podemos nos tornar inimigos de nós mesmos. Quando nós nos afastamos do propósito de Deus para conosco, nós acabamos nos tornando inimigos de nós mesmos, fazendo mal a nós mesmos. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, o primeiro que nós temos que amar é a nós mesmos. E é tão difícil às vezes, né? E é tão difícil. No final das contas, pela nossa tendência ao mal, pelo nosso pecado, se nós não amarmos os inimigos, nós não amamos ninguém. Porque todo mundo um dia pode se tornar nosso inimigo. E é por isso que Jesus está falando, então, amar os inimigos é no sentido de que nós temos que amar a todos. Porque Ele ama a todos, mesmo que pelo pecado nos tornemos inimigos dEle.
É essa vivência sobrenatural que deve reinar em nosso coração. Nós não podemos somente buscar respostas humanas para tudo que nós vivemos. E é claro, aqui não significa nós nos tornarmos lunáticos, né? Que vê anjo e demônio em todas as coisas. É claro que não. Tem gente que vive só assim, né? Mas a nossa vida sempre pode ser vista no âmbito sobrenatural, que é guiada pela providência de Deus, que é sustentado pelo amor de Deus. Os milagres que Deus concede a nós, se nós tivermos a capacidade de tirar os olhos só das coisas humanas e naturais, nós vamos percebendo o que muita gente chama de sorte, nós podemos chamar de providência. Podemos chamar de providência. É esse olhar que Jesus nos convida. E aí, é claro, a vida neste mundo vai se tornando cada vez mais com o real valor que ela tem, que é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. Não dá para nós fixarmos o nosso coração demasiadamente nesse mundo, nas coisas deste mundo, porque a passagem por aqui é rápida demais. É rápida demais. O que nos espera é eterno, é definitivo, e é lá que deve estar o nosso coração. Nós devemos caminhar sempre com os pés na terra, neste mundo, mas com os olhos e o coração já no céu, que é a nossa morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.